Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma Trilha da Filosofia. E hoje, é claro, com um filósofo mais popular, mais conhecido, mais próximo. Quer dizer, mais conhecido para quem já é mais um pouco familiarizado com a filosofia, né? Que é Sócrates, que é um nome que, mesmo que você não saiba de quem exatamente se trata entre os filósofos, de nada sobre seu pensamento, certamente em algum momento da sua vida você já ouviu falar em Sócrates. E não por acaso, né? Sócrates é considerado, vamos dizer assim, o pai da filosofia. O que é muito interessante, porque nós viemos de um percurso gigantesco de filósofos, alguns anteriores e outros contemporâneos de Sócrates, não é? Mas fica para a história Sócrates como pai da filosofia e por quê exatamente, né? Eu acho que é uma reflexão que nós podemos fazer um pouco ao final, né, de todo esse percurso, avaliando esse porquê, né? Mas desde já é digno de se notar que muitos vieram antes de Sócrates, né? E Tales de Mileto seria uma espécie de, se Sócrates é o pai, Tales seria o avô, né? Sócrates é o pai não porque criou a filosofia, mas porque é com ele que ela começa a ganhar o estatuto de peso, de importância, de visão de mundo que certamente marcará profundamente o mundo ocidental, até hoje, não é? E não só isso, né? Também pelo fato de que, em relação a Sócrates, nós temos muitos registros, diferentemente dos pré-socráticos, alguns dos quais não temos praticamente nada. Né? É uma obra que se perde e que nós só sabemos que existiu porque temos comentários de outros pensadores que foram lá e fizeram uma avaliação da obra desses que se perderam. Mas o próprio Sócrates jamais escreveu uma palavra, não foi escritor, não produziu obras escritas. Tudo que nós conhecemos a respeito de Sócrates, em grande parte, é claro, mas não apenas, porque nós temos doxógrafos, outros importantes, né? Mas a maior parte, pelo menos do seu conteúdo filosófico, vem de Platão. De modo que, quando Sócrates fala, certamente Platão fala junto. E isso é uma coisa muito importante. Não é? Sócrates não escreveu nada porque ele não acreditava na palavra escrita. Não acreditava. Ele achava que a palavra escrita prendia, dava muita fixação aos significados. E para um homem como ele, que dizia só sei que nada sei, fixar qualquer coisa seria um problema, não é? Mas isso, como veremos, também diz respeito não apenas a esse princípio, mas também à noção de dialética, diálogo, que certamente fará com que vocês se lembrem de discussões importantes que nós tivemos nos pré-socráticos, principalmente em relação a Heráclito de Éfeso e Zenão de Eleia. São os precursores, Zenão seria o dito pai da dialética, né? Então, Sócrates não escreve nada. O que nós temos em relação a Sócrates é uma ampla observação a partir dos diálogos de Platão. Então, são os diálogos platônicos que permitem com que a gente tenha uma certa noção de quem foi Sócrates. Platão, como nós veremos, será o nosso próximo a ser investigado. Platão ele escreve na forma de diálogos, ou seja, há uma interlocução. Ele coloca nos seus escritos conversas entre pessoas e mantém Sócrates como uma figura, vamos dizer assim, como um personagem ao longo de toda a sua obra. Sócrates participa, dialogando com figuras eminentes de Atenas, com os sofistas, aqueles que pretendiam ensinar retórica, não é? A arte do convencimento, os sofistas, com filósofos, com políticos, escravos, né? Escravizados, com toda sorte de pessoas. Platão colocará Sócrates em diálogo. De modo que nós ainda temos muita dificuldade de dizer, ora, mas afinal de contas, quem é o verdadeiro Sócrates? Se Sócrates é aquele que é mencionado a partir do olhar de Platão, certamente há algo de Platão muito forte em Sócrates e nada nos pode convencer de que Platão, de fato, representou com verdadeira certeza tudo o que Sócrates fez.
Mas é importante colocar, nesse ponto de vista, que o Platão possui algumas fases no seu pensamento. E é propriamente a primeira fase de seu pensamento, fase em que ele está mais próximo de Sócrates, sendo discípulo de Sócrates, que nós temos a oportunidade de verdadeiramente avaliar um Sócrates mais verdadeiro. O que que isso significa? Na primeira fase, nos escritos, vamos dizer assim, de um Platão mais jovem, e Platão começa a filosofar mais velho, mas no início, né, de um Platão mais jovem, que está no início desses escritos, certamente ali nós temos um Sócrates mais próximo da realidade. Um Sócrates mais tal como ele era. E aí é claro que nós temos alguns diálogos muito importantes que podem revelar esse Sócrates. Por que isso? Porque é claro que na medida em que o tempo passa, Platão vai desenvolvendo suas próprias ideias e vai misturando com as ideias de Sócrates. Mas no início, onde Platão ainda, como aquela figura que estava muito ligada ao mestre, não havia desenvolvido absolutamente o seu pensamento próprio e chegado a conclusões mais profundas, nesse início Platão revela um Sócrates mais autêntico, um Sócrates muito parecido com o que talvez ele fosse de fato, né? E aí são alguns diálogos importantes que tornam a leitura de Sócrates mais interessantes. Então, são esses diálogos que nós temos que ter em mente aqui, pelo menos três, né? O Fédon, que fala sobre a alma, a Apologia de Sócrates, talvez o texto que represente mais verdadeiramente quem Sócrates era, o seu pensamento, e o Críton, que vai falar justamente sobre Atenas, a cidade, a política, as leis. Esses três diálogos são muito interessantes para pensar quem foi Sócrates. Então há um momento em que esses diálogos revelam Sócrates mais autêntico e é a partir disso que nós vamos entender Sócrates. Seria possível, na verdade, nem separar Sócrates de Platão, fazer um estudo único sobre Platão e a partir disso entender quem foi Sócrates. Porque, como eu disse, não, Sócrates, por vontade própria, não deixou nada escrito. De maneira que o que nós discutiremos é uma visão platônica, em grande parte. Mas isso não significa que Sócrates não tenha um conjunto de ideias próprias que acabaram se misturando com as ideias de Platão. Então, isso é importante, né? Porque, mais uma vez, isso revela o fundamento do porquê Sócrates é tão importante comparado a outros filósofos pré-socráticos. E por que ele ganha o estatuto de pai da filosofia. Apesar de não ter deixado nada escrito, seu pensamento foi muito documentado e as obras que falam do seu pensamento chegam a nós até hoje. Não é? Até hoje nós temos acesso ao conjunto dessas obras e podemos investigar o pensamento de Sócrates, quem foi Sócrates, né? O que deixa a nossa experiência de leitura muito maior do que, por exemplo, quando nós vamos ler os fragmentos de Heráclito, onde nós temos apenas trechos para a nossa investigação. Então, Sócrates tem essa importância inicial, né? Tem muito registro. E isso nos permite ter uma leitura mais aprofundada. Mas não apenas isso. Platão talvez seja o nome mais importante da filosofia ocidental. Não por acaso, um filósofo certa vez dirá que toda a filosofia ocidental são notas de rodapé da obra de Platão, ou seja, são comentários sobre a obra de Platão. De modo que tudo que foi mais importante e que inicialmente foi colocado e que até hoje é discutido tem sua origem em Platão. Então, Sócrates é mestre de Platão. Nesse sentido, ganha esse estatuto de precursor que treinou o pupilo, que deu origem mais sistemática a tudo isso que se discute. Então, há uma figura mítica em Sócrates relacionada a um certo, vamos dizer assim também, um certo deslocamento das discussões. Quer dizer, Sócrates não é mais, ele inaugura um momento em que o mundo grego não está mais preocupado como os cosmólogos pré-socráticos estavam, apenas com as questões que diziam respeito à natureza. E mesmo os pré-socráticos, nós vimos, eles não se preocupavam apenas com aquilo que dizia respeito à natureza. Mas eles se preocupavam com questões também de outras ordens. Exemplos, Xenófanes, né? Que vai fazer uma crítica da antropomorfização dos deuses, uma crítica do conhecimento. Heráclito também, uma crítica do conhecimento, Parmênides. Então, a questão do conhecimento está muito bem colocada entre os pré-socráticos. A questão da moral, né? Ou, melhor dizendo, as questões da ética, né? Talvez fosse mais interessante colocar assim.
Fica até mais interessante, para não usar esses dois termos carregados, do bem viver, né? Foram colocadas já lá em Demócrito. Nós vimos, Demócrito tem toda uma teoria sobre o bem viver, né, que vai influenciar muito Epicuro, por exemplo, os helenistas, muitos anos depois. Então, os pré-socráticos tinham já discussões do ponto de vista de uma questão que envolvia o bem viver, o conhecimento, para além das questões da natureza. Mas os pré-socráticos ainda são cosmólogos, no sentido de que o grande centro, em grande parte das suas preocupações, é explicar o cosmos por via do funcionamento da natureza e por via da discussão sobre um princípio fundamental a respeito de tudo que existe, que eles vão chamar de arqué, o princípio de tudo que existe. Então, para Tales de Mileto, arqué é a água, né? Se a gente for para Anaxímenes, é o ar. Se a gente for para Heráclito, é o fogo primordial. Para Parmênides, o ser. Para os atomistas, o átomo, né? Então, vejam, essa é uma discussão fundamental para os pré-socráticos. Agora, Sócrates vai deslocar um pouco essa discussão. E vai ser uma discussão que tem um fator político muito mais forte, uma questão que envolve fatores éticos mais delimitados, e não por acaso, porque há um contexto histórico para essa transição. Então, é exatamente aqui que nos encontramos agora, na transição desse mundo pré-socrático para Sócrates. E se Sócrates é esse homem que tem essa importância tão grande, porque nós marcamos, inclusive, a história da filosofia antiga entre pré-socráticos, ou seja, os que vieram antes de Sócrates, e socráticos, os que vieram depois, se Sócrates é essa figura tão importante, cabe a nós agora iniciar a avaliação dessa importância. Então, começamos agora o percurso da nossa trilha que desloca esse primeiro grande grupo que nós vimos dos pré-socráticos para o grupo dos socráticos. É esse o objeto da nossa investigação hoje. Então, sem mais delongas, é claro, nós vamos começar já discutindo um pouco aí o pensamento de Sócrates, entendendo, claro, toda a conjuntura, o contexto histórico, como eu havia mencionado. Então, aqui está, como sempre, compartilhando os nossos slides e, claro, ao final também, com mais alguns comentários, como geralmente eu faço. Então, aí está. Os filósofos socráticos, um novo momento da nossa discussão. Vejam que no que diz respeito aos filósofos pré-socráticos, apenas três. Apenas, né? Como se fosse algo pequeno, mas é gigantesco. Sócrates, Platão e Aristóteles. Lembrando sempre que o objetivo dessas aulas é não pecar nem pela simplificação, quer dizer, nem pecar pelo simples, né? Nem pelo simples, né? Simples e simplificação são coisas diferentes, mas quer dizer, não reduzir o debate. Enfrentar ele com uma certa qualidade, mas ao mesmo tempo não jogá-lo numa extrema complexidade. A ideia é preparar as pessoas, tanto em nível universitário quanto em nível escolar, dos cursinhos, né? Para ter um pensamento mais crítico, mais próximo desses pensadores, com uma qualidade maior do que você teria geralmente caso estivesse no ensino médio, mas ainda não tão elevada quanto se estivesse na universidade. É algo além do ensino médio, mas ainda não tão profundo quanto um debate universitário, que, claro, na universidade, para discutir Sócrates e Platão, nós ficamos muitas vezes anos, né, nessa discussão. Então, é claro, é uma apresentação que eu tentei fazer com o máximo de detalhes que achei pertinente. Então, nós temos aí uma estampa de Sócrates, né? E aí nós começamos por aqui, justamente, a filosofia socrática. Então, o que é exatamente essa filosofia socrática? Primeiro é perceber, né, que alguns deslocamentos fundamentais em relação à pré-socrática. Então, vejam só, mais uma vez, texto da professora Marilena Chaui. Então, lá, o período filosófico, cujo estudo vamos iniciar agora, que é do século V, quarto antes de Cristo, e aí chama a atenção que isso se encontra com muitos dos pré-socráticos, é fruto de dois deslocamentos. Então, há dois deslocamentos importantes em relação aos pré-socráticos, um geográfico-político e outro intelectual. Então, do ponto de vista geográfico-político, lá, é o deslocamento da filosofia das colônias gregas
da Ásia Menor e da Magna Grécia para a Grécia continental. Então, nós vimos lá nos pré-socráticos que há várias escolas importantes, as escolas da Ásia Menor, como Mileto, Éfeso, Samos, né, que são escolas ali muito importantes, Colofão. E nós vimos que também na Magna Grécia há também uma discussão filosófica muito importante, como a discussão dos eleatas, né, Parmênides e tal, e dos pluralistas, Empédocles, Anaxágoras e, por fim, dos atomistas, Leucipo e Demócrito. Então, no início, né, apesar de que, por exemplo, nós temos notícia de que Anaxágoras teria visitado, teria inclusive filosofado em Atenas, né? Mas ali não foi o centro da grande discussão. A grande discussão pré-socrática ocorre distante desse país que hoje chamaríamos de Grécia. A Grécia na antiguidade era o quê? Onde os gregos estivessem era a Grécia, não é? Então, desde onde hoje é a Turquia, passando pelo sul da Itália, aquilo era considerado a Grécia. Então, no início, a filosofia ela surge justamente ali, na Ásia Menor, do que é onde hoje é a Turquia, e na Magna Grécia, que é o sul da Itália. E é justamente ali que você tem a escola, as mais importantes escolas pré-socráticas. Agora, do ponto de vista dos socráticos, há um deslocamento geográfico. E agora, saindo da Ásia Menor e da Magna Grécia, indo para a Grécia continental, para a região da Ática e mais precisamente para Atenas. Não é? Quer dizer, Atenas, que desde o final da guerra contra os persas, da qual sairia vitoriosa, foram três guerras, vocês se lembram lá das aulas de história, né? Três guerras, as guerras médicas, onde Atenas, inclusive, sai muito fortalecida do conflito. E consolida, assim, as instituições democráticas e desenvolve seu poderio econômico e militar, certo? Então, esse é o primeiro deslocamento. Né? Claro, então há um fator histórico. Uma cidade grega que ganha muita importância, justamente por conta da vitória nas guerras médicas, vence o poderoso Império Persa, se torna líder de uma liga de cidades, não é? E que vai se tornando cada vez mais importante do ponto de vista político. É claro que isso abre muito espaço para que haja um florescimento, ocorra um florescimento, né, político, filosófico, estético, intelectual nessa cidade. Principalmente, então, Atenas. E o segundo, que agora é de ordem intelectual, se inicia com os sofistas e Sócrates, não é? Quer dizer, há importantes sofistas, e nós poderíamos até mesmo investigar a figura de sofistas importantes, como Górgias, mas eu acredito que os sofistas não sejam filósofos. Então, não coloquei aqui na discussão. Apesar de que não signifique, às vezes de maneira equivocada, nós colocamos como se fossem figuras menores, desimportantes. São figuras muito importantes, inclusive no nível do pensamento. Não é um pensamento a ser deixado de lado, e muitas vezes se tem um pouco isso, né? Os sofistas, eles são aqueles que perverteram um pouco a discussão. Sofistas, eles são enganadores. De certa forma, há um pouco isso. Isso fica muito bem colocado nos pensamentos, nos diálogos de Platão, mas também temos que lembrar que Platão que escreveu os diálogos, e claro que se os inimigos dele eram sofistas, os sofistas vão ser colocados para baixo. Né? Não significa que uma figura como Gorgias tenha sido uma figura menor, né? Que era um sofista importante. Que no que diz respeito, por exemplo, à retórica, há muito a se discutir sobre o pensamento dos sofistas, inclusive Gorgias possui obras preservadas. Então, quem quiser conhecer melhor o pensamento sofista, principalmente em interlocução com os diálogos de Platão, leia o diálogo Górgias do Platão, que é uma referência maravilhosa. É um dos textos que eu mais gostei de ler no período de universidade. Na verdade, Platão é uma delícia de se ler, né? Eu recomendo que quem puder leia pelo menos a Apologia do Sócrates. É um texto curto, deve ter 40 páginas, escrito por Platão, onde Sócrates, diante do tribunal, tenta fazer uma espécie de defesa ousada da sua inocência, algo que nós veremos aqui ainda. Então, é uma leitura agradabilíssima de se ler, né? E um conteúdo de enriquecimento muito grande. Então, vão atrás desses diálogos, se interessem por isso, isso é fundamental. Então, vejam, essa discussão vai ser central ao longo do período socrático, um diálogo entre sofistas e os filósofos socráticos, onde os filósofos socráticos defenderão a ideia de que o verdadeiro conhecimento é o filosófico e que os sofistas, portanto, não possuem esse conhecimento.
Os sofistas estão muito mais próximos da retórica. E a retórica é mais uma arte do convencimento do que uma arte do saber. É a arte de convencer o outro. De certa forma, isso é colocado no diálogo Gorgias, quando Platão, por exemplo, apresenta a ideia de que os sofistas estão muito mais próximos para uma representação num tribunal. O que isso significa? Que os sofistas seriam as figuras mais antigas daquilo que nós chamaríamos hoje de um advogado. Né? E um advogado, no seu processo jurídico, muitas vezes usa o recurso que for preciso para defender o seu cliente. E nesse sentido, a arte da retórica é muito importante. Mas a retórica não implica conhecimento. A retórica implica convencimento. Eu posso sempre convencer pelas causas erradas. Eu posso sempre convencer pela opinião falsa. E geralmente, não é que eu posso, geralmente é isso que ocorre. Né? Geralmente as pessoas se convencem pelo que há de errado e não pelo que há de certo. E isso ficará marcado no pensamento filosófico. Não é? Mas vejam lá, então o segundo se inicia por sofistas e Sócrates e consiste na mudança do centro da reflexão filosófica, que deixa de ocupar-se com a natureza, o cosmos, como nós vimos, a physis, né? A natureza do grego é physis, daí que vem física, né? E a cosmologia. Preocupa-se com a formação, então o que eles vão se preocupar principalmente? Com a formação do cidadão e do sábio virtuoso. O cidadão aqui é importante identificar, não é exatamente o cidadão moderno da Revolução Francesa, é o cidadão grego, o cidadão que exerce sua cidadania na medida em que fala. O que é o idiota? O idiota é o que não fala, né? O termo é grego. O idiota é o que não faz uso da sua voz. Mas não que não fala porque tenha qualquer dificuldade na comunicação, não. O idiota é aquele que decide não falar. Porque o exercício democrático entre os gregos pressupunha a fala, não é? A fala verdadeira. Não é? Então, isso é muito importante. Aquele que, podendo falar, se recusava, não exercia sua cidadania, porque era por meio da fala, nos debates, na ágora, que se poderia, de alguma forma, discutir o bem comum da cidade. E o que é o bem comum? Nas palavras de Aristóteles, política. Quem não faz uso da sua voz não é um ser político, mas fazer uso da voz significa reflexão, conhecimento, debate. Não é simplesmente falar. O idiota é quem decide não fazer isso. É o que está fora da sua cidadania, não é? Então, isso é uma questão central. E por que é tão central? Porque nós estamos falando de um momento onde nós observamos, dada a importância política de Atenas, um crescimento, um florescimento de debates políticos intensos. Ora, se o meio para se chegar ao poder em Atenas é por via justamente da palavra, do debate, do diálogo, é nas grandes assembleias onde, diante do público, na democracia ateniense, eu preciso convencer este público de que estou certo, daí a importância central dos sofistas, que vão ser grandes professores, de grandes debatedores, porque vão ensinar a arte do convencimento. Ora, se isso é tão importante para o exercício da cidadania, isso é tão importante na medida em que nós temos uma cidade que floresce politicamente, que tem grande centralidade histórica, geográfica, e que, portanto, desloca o centro do debate. Os filósofos agora estão menos preocupados em saber a origem do universo, que, de certa forma, entre os pré-socráticos, estava muito ligado à necessidade de controlar essa natureza. Nós vimos lá Tales de Mileto, uma figura muito importante, porque ele prevê fenômenos climáticos, fenômenos astronômicos, isso ajuda nas colheitas. E ele mesmo ficará muito rico nessas previsões. Por quê? Porque nós estamos no mundo grego que precisa da técnica. Precisa da técnica para florescer essa civilização. Bom, agora em Atenas, com o auge dessa civilização, a discussão central não é mais tanto sobre como cultivar, ainda é para muitos, claro, mas entre esses filósofos socráticos, a discussão fundamental vai ser a política propriamente, o debate, o exercício democrático, ético, o conhecimento. Até porque, e aí que é a questão dos socráticos, uma grande questão aqui será justamente, olha, nós vivemos numa sociedade onde o exercício democrático está levando ao uso da retórica em substituição ao conhecimento. Certo? Isso vai ser o grande debate com os sofistas. E a grande preocupação desses socráticos em dizer, olha, a democracia está corrompida. Está corrompida porque se você precisa
da arte da retórica, e é por via dessa arte que você convence os outros de que você é importante, e isso te garante posições fundamentais, importância política, você é votado para cargos superiores, ganha poder na cidade. Ora, esses filósofos observam isso com preocupação e dizem: parece que nós estamos exercitando opiniões, estamos exercitando falsificações por via da retórica, por via do conhecimento, mas ainda deixando de lado a razão. E aí que está o problema. E é nesse ponto, né, que é o deslocamento intelectual que nós estamos observando em relação aos pré-socráticos. Então, se preocupa com a formação do cidadão e do sábio virtuoso e se volta para os temas da política, da ética e da teoria do conhecimento. A polis e os humanos tornam-se os objetos filosóficos por excelência. O período que agora estudaremos pode ser definido como aquele cujo início é narrado por Heródoto, a vitória de Atenas contra os persas, e cujo término é narrado por Tucídides, que escreve, né, a Guerra do Peloponeso. Então, a derrota de Atenas na Guerra do Peloponeso. Então, é entre as guerras médicas e a Guerra do Peloponeso que nós estamos estudando. Entre as guerras médicas, vitória contra os persas, Peloponeso, derrota de Atenas para os espartanos. Neste intervalo transcorre o século de Péricles e floresce o Império Ateniense. Esse termo império talvez não fosse tão interessante, né? Império no sentido mais simbólico, talvez. Mas vejam só. Péricles, também outra figura central, fortalece a democracia ateniense. Então, isso é muito importante. Nós estamos falando desse contexto, onde há uma democracia que exige reflexão, diálogo, e onde muitas vezes o exercício em busca do poder deixa de lado o conhecimento. Bom, e aí nós começamos propriamente Sócrates. Então vejam lá. Sócrates foi um filósofo grego, nascido em Atenas aproximadamente em 470 a.C. e falecido em 399 a.C. Nascido em Atenas, cidadão, portanto, diferente de Aristóteles. Aristóteles não é cidadão, é estrangeiro. Isso é bem diferente, porque, vejam só, o cidadão é aquele que tem direito de exercer politicamente suas ideias na cidade, tem direito de participação na Assembleia, tem direito de assumir cargos, tem voz política. Não é? Então, Sócrates participa ativamente dessa vida política da cidade, não exercendo necessariamente nenhum cargo, mas conversando. Isso vai ser importante, né? Com o diálogo. Né? Então, veremos como isso funcionou. Então, ele é frequentemente considerado um dos fundadores da filosofia ocidental e é mais conhecido por seu método de diálogo e questionamento, o que se tornou conhecido como método socrático. Nós veremos que esse método tem nome, e eu ainda explicarei melhor o que isso significa, que é maiêutica. Maiêutica. Nós veremos já. Mas veja, Sócrates é aquela figura, espécie de velho rabugento, não é? Muito feio, né? Os seus doxógrafos e nos diálogos de Platão isso aparece, né? Muito feio, homem feio. E feio mesmo, de fisionomia, era assim visto. O que levava alguns até a associá-lo ao seu daimon, né? A ideia de demônio. Eu vou lembrar que a ideia de demônio, que vai para o cristianismo, depois, séculos mais tarde, tem origem nos gregos. Daimon, não como uma figura como virá para o cristianismo de uma figura amaldiçoada, vamos dizer assim, mas uma figura que entre os gregos é uma figura de orientação, uma espécie de guia espiritual, de divindade espiritual que orienta. Não é? Então, Sócrates ele anda pelas cidades de Atenas e é uma figura muito excêntrica, para alguns um louco, e ele é retratado em algumas vezes como um louco. Né? Nós temos um filme muito famoso, está disponível no YouTube, inclusive quem quiser assistir, mas é um filme que exige, é cansativo, mas filme maravilhoso, que é, na verdade, Apologia de Sócrates, um filme italiano, acho que dos anos 70. E ele é retratado como louco, né? Ele vai na peixaria, vai comprar peixe, ele paga com uma moeda inventada e depois um dos seus discípulos diz: depois eu te pago, deixa assim que o Sócrates é doido mesmo. Então, sendo ou não sendo essa figura chamada louca, e também a própria ideia de louco a gente poderia questionar aqui, né? O louco é o quê? É aquele que não está associado à norma? Se o louco é isso, Sócrates era louco.
porque de certa forma ele não estava associado àquela norma social onde todos compartilhavam certas verdades, Sócrates não. Sócrates não compartilhava, não é, as verdades de muitos ali, na verdade nenhuma. A única verdade que ele poderia afirmar é, como nós veremos, só sei que nada sei, não é? A única verdade é desconheço tudo. Então, Sócrates anda pela cidade e indaga as pessoas, muitas vezes pessoas ilustres, como Gorgias, muitas vezes outros sofistas, né? Mênon, diálogo Mênon, outras vezes figuras que diríamos que naquela sociedade, apesar de muito importantes, não tem nem nome nos diálogos. É o exemplo dos escravizados, que muitas vezes Sócrates está em interlocução. Vamos lembrar que o próprio Platão foi escravizado e ganha sua liberdade dado a admiração que seu mestre tem por ele, né? Quer dizer, a importância do seu pensamento era tão grande, ele é um ser tão inteligente que seu próprio dono decide libertá-lo. E vamos lembrar que a figura do escravizado é muito diferente entre os gregos na antiguidade, não é a escravidão colonial, racial. Uma escravidão muito mais associada a dívidas ou posições sociais. Então, Sócrates indaga todo o conjunto de pessoas, né? Matemáticos como Teeteto, né? E muitos outros. E quais são seus questionamentos? Sócrates chega e começa a conversar, né? E de repente chega alguém e diz: Eu gostaria muito que meu filho fosse um homem corajoso. E Sócrates diz: Olha só, você gostaria que seu filho fosse corajoso? Bom, se você gostaria que seu filho fosse corajoso, eu acho que podemos admitir que você sabe o que é coragem. E aí é claro que o seu interlocutor diz: Sim, sei, coragem é isso, isso, isso. E Sócrates começa a indagar seu interlocutor sobre tudo que ele diz. E ao final do diálogo, o interlocutor termina por dizer: Olha, realmente, acho que não sei mais o que é coragem. É basicamente isso que ocorre nos diálogos. Então, sempre Sócrates é um opositor. Ele é mais um opositor que qualquer outra coisa. Ele se opõe ao que os outros dizem, questionando os fundamentos do que é dito e revelando para aquela sociedade que o que há de mais fundamental, o que é tido como de mais verdadeiro, é, no fundo, falso. O que estimulará, inclusive, a sentença da sua morte? Perverter a juventude ateniense e, ao mesmo tempo, criticar a figura dos deuses. Ora, os deuses também são uma verdade, não são? E se Sócrates coloca tudo em dúvida, cria nessa juventude, eram jovens que seguiam Sócrates pelas ruas de Atenas, cria-se nessa juventude esse espírito de um questionamento profundo sobre tudo que há, e daí a sua sentença equivocada, porque nós vemos nos diálogos socráticos sempre o recurso aos deuses. Nós temos, por exemplo, no banquete de Platão, Sócrates, uma figura em que é, está ali presente fazendo um hino a Dionísio, exaltando Dionísio, um dos deuses. De fato, uma acusação equivocada, mas propositalmente equivocada, porque, no fundo, a grande questão é Sócrates, ao questionar tudo isso, cria uma juventude que passa a questionar os poderes em Atenas, passa a questionar a legitimidade de seus governantes, passa a questionar a legitimidade do conhecimento dos seus governantes, e isso que é perigoso. Só que isso não surge na sua acusação. Então, Sócrates é uma figura que cria, por via do questionamento, e aí vem essa ideia já tão antiga de que pensar gera desconforto, pensar gera problemas, pensar é sempre um perigo para os poderosos, para os poderosos. Os poderosos morrem de medo de quem pensa, porque ao pensar podem colocar em dúvida a própria legitimidade do seu poder. Sócrates será morto por isso, mas há toda uma questão que envolve sua morte que nós discutiremos aqui também. Não é tão simples, mas essa é a acusação. Então, Sócrates questiona seus interlocutores e demonstra, ao fim, que eles não sabem do que falam. Isso é importante, porque isso demonstra um caráter fundamental da filosofia, que é a dúvida. Um filósofo, um bom filósofo, ele tem mais apreço à dúvida do que às respostas corretas.
Ele tem mais certeza de que aquilo que ele sabe representa um fragmento do fragmento do fragmento. E que, portanto, uma visão cética permanente é muito importante. Uma desconfiança de si e uma desconfiança do mundo. Uma desconfiança que o tempo todo o coloca diante dos outros a dizer: olha, é algo de estranho, algo de equivocado. E mesmo quando há muita certeza, ele é levado sempre a questionar essa certeza. Nos outros e em si mesmo, né? Não pode ser só nos outros, mas em si mesmo. A dizer: olha, eu posso estar errado, mas por agora me parece que é isso. Então, é isso que é Sócrates, é essa figura. Conhecido por seu método de diálogo e questionamento, que se tornou conhecido como método socrático. Sócrates não deixou escritos, nós já vimos, seu pensamento e ensinamentos foram registrados por seus discípulos, especialmente Platão e Xenofonte. Então, Xenofonte também é um doxógrafo, que escreverá peças sobre Sócrates. Se vocês quiserem ler um pouco mais sobre Sócrates, vocês podem comprar o livro da coleção Os Pensadores, Sócrates, R$ 10, R$ 15, não sei, onde vocês encontrarão textos de Platão, como a Apologia, e textos de Xenofonte, acho que é As Nuvens, que está lá, né? Acho que é isso. Ele acreditava que o conhecimento verdadeiro era a chave para a virtude e que a sabedoria começava com a conscientização da própria ignorância. O início da filosofia é o quê? A consciência de que sou ignorante. Isso é um passo de humildade perante o conhecimento. Reconhecimento de que não sei. Isso é libertador, absolutamente libertador. Porque agora, se eu não sei, posso começar a tentar saber. Posso livremente tentar saber. E como que é o primeiro ato de conhecimento? O reconhecimento de que não sei. E isso lhe ajudará a perceber como os outros fingem que sabem, não sabendo, por via do questionamento. Então ele acreditava que o conhecimento verdadeiro era a chave para a virtude, que a sabedoria começava com a conscientização da própria ignorância. Sua abordagem filosófica enfatizava a importância da ética e da moral, questionando as normas e crenças da sociedade ateniense, motivo pelo qual será morto. Em 399 a.C., Sócrates foi julgado e condenado à morte por impiedade e corrupção da juventude. Ele aceitou sua sentença com serenidade. Isso é importante, nós veremos por que ele foi tão sereno. Sereno no sentido de calmo, considerando-a uma oportunidade de permanecer fiel aos seus princípios. Sua morte, que ocorreu por ingestão da cicuta, né, consolidou sua imagem como mártir da filosofia e da liberdade de pensamento. Sócrates comete suicídio. Veremos isso com uma figura filosófica também muito importante. Sócrates influenciou profundamente o desenvolvimento da filosofia, sendo uma figura central no pensamento ético e no uso da razão. Seu legado perdura através das obras de seus discípulos e continua a inspirar debates sobre moralidade, conhecimento e busca pela verdade. Então, esse é Sócrates. Só sei que nada sei. Sócrates é o homem mais sábio entre os gregos, assim disse o oráculo de Delfos. Essa é uma história maravilhosa, uma das mais bonitas da filosofia. Sócrates vai até Delfos, cidade de Delfos, procurar respostas. Sócrates vai ao oráculo e Sócrates se sente profundamente angustiado com a ideia, com a questão do conhecimento. E Sócrates vai até o oráculo, e o oráculo geralmente eram meninas, mulheres, jovens, virgens, que mantinham sua castidade, e que, sob efeito de muitas vezes alucinógenos, revelavam profecias para aqueles que lhes procuravam. O oráculo fala nos ouvidos de quem interpreta o seu pensamento, e quem interpreta revela a quem quer conhecer a verdade. E a pergunta de Sócrates será: quem é o homem mais sábio entre os gregos? E o oráculo de Delfos responde: é Sócrates. Ora, Sócrates faz essa pergunta e o oráculo responde que ele mesmo é o homem mais inteligente entre os gregos. Ora, mas Sócrates percebe que ele não sabe nada. Como pode eu ser o homem mais inteligente se nada sei? E aí que ele percebe.
Ah, é justamente isso. É o fato de que eu não sei que me torna tão inteligente. Por quê? Porque enquanto todos os outros estão absolutamente afundados na falsa certeza dos seus conhecimentos, Sócrates é mais inteligente porque sabe que tudo aquilo é falso. A inteligência não vem da ignorância, não é disso que se trata. Não é elogiar a ignorância como uma virtude, não. É o reconhecimento de que o primeiro ato do saber pressupõe a dúvida. Não é o não saber que é importante, é a dúvida. Coisas muito diferentes. Você pode se manter eternamente no estado de não saber. E quando que você se mantém no estado de não saber? Quando você acha que sabe. Isso é não saber. É quando você tem muita certeza de tudo. Então a dúvida é muito diferente, porque o não saber geralmente aparece para a nossa sociedade como a ideia de que eu sei de algo. Não, a dúvida dirá, não, eu não sei, porque eu duvido. E para duvidar é preciso ser muito inteligente. É preciso saber questionar e saber demonstrar por que, que aquilo que se diz como verdadeiro é falso. Então a ideia, essa frase famosa, né? Só sei que nada sei, que é uma ideia que foi alterada ao longo do tempo, inclusive pelos romanos, mas que representa um núcleo muito forte do pensamento socrático, que é essa a questão da dúvida como uma virtude. A ideia de que questionar é central. É importante questionar e é importante saber questionar. E eu sou tão mais inteligente quanto mais questiono. Porque questionar é um método onde eu consigo separar o verdadeiro do falso, o impreciso do preciso. Então, questionando, e a partir do momento em que ao questionar eu consigo dizer tudo aquilo é falso, quem sabe no meio do caminho eu encontre algo de verdadeiro. E nós veremos nos diálogos platônicos essa verdade muitas vezes será uma verdade matemática. Né? A matemática é verdadeira, num certo sentido, porque 2 mais 2 são 4. E não há quem negue isso, pelo menos para Platão. Há muitos matemáticos que negam, viu? Então, esses são os princípios fundamentais. Bom, mundo das ideias e visão religiosa. Isso é importante, isso retorna em Platão. Isso, claro, como nós sabemos de Sócrates a partir de Platão, aqui nós já começamos a ver um pouco isso, como uma parte importante do seu pensamento, muito influenciado pelo orfismo, né, da Ásia Menor, da escola dos pitagóricos. Né? Então vejam, teoria da reminiscência da alma. Isso é um ponto importante. A ideia, então, de que a alma reencarna eternamente. Orfismo, né? A ideia de separação entre corpo e alma. Quer dizer, o corpo como corrupção, aquilo que degenera, aquilo que se transforma, é criança, adolescente, adulto, idoso, depois é um cadáver. O corpo se transforma, mas a alma não. A alma é o que há de essencial, o que há de substancial e que, portanto, permanece. Então, é uma dualidade entre corpo e alma que se manifesta na maneira, inclusive, que depois Platão, mais profundamente, pensará a divisão entre os mundos, mas Sócrates aqui também, né? Então, lá, uma alma reencarna eternamente, acumulando os conhecimentos de uma outra vida. Isso é importante, porque então isso implica que, olha, o conhecimento ele se dá por um acúmulo, mas não um acúmulo dessa vida, mas de vidas anteriores. Em outras vidas eu aprendi, e quando eu morro eu renasço, eu reencarno, e nessa reencarnação esses conhecimentos voltam. Mas lembrem-se lá, no entanto, ao nascer eu atravesso o rio do esquecimento. Então, o exercício de construção do conhecimento é uma tentativa de recuperar esses conhecimentos anteriores. Eles estão lá dentro, esquecidos. Como que eu trago eles à luz? Reparem nesse termo que é muito importante, trazer à luz, dar luz ao conhecimento. Como que eu faço isso? Exercitando. Eu preciso tentar me relembrar. Bom, isso aparece em vários diálogos de Platão, e claro, aqui necessariamente essa aula não vai ter como escapar do Platão. Né? Porque Sócrates é visto nos olhos de Platão, então a gente já começa falando algumas questões. Né? De maneira que entender Platão começa também por entender o Sócrates.
Então, você tem um diálogo Menon, onde você terá um diálogo entre Menon e Sócrates. E Sócrates convida um dos escravizados de Menon e começa a questionar esses escravizados sobre matemática. Sócrates fala: Eu sei que você não sabe geometria, mas eu mostro para você que você já conhece e só não se lembra. Então ele desenha uma série de figuras geométricas na areia, começa a questionar o escravizado sobre essas figuras. Começa a perceber que o escravizado, por intuição, percebe muitas relações possíveis entre as figuras geométricas que ele jamais estudou, que ele jamais viu, que ele jamais foi ensinado. Mas ele sabe apontar essas relações. E Sócrates diz: está vendo? É que ele traz esse conhecimento de vidas passadas. Então, ele sabe disso porque de vidas passadas ele já viu isso. Bom, é claro que isso daí é uma discussão, e vejam, ainda há um conteúdo religioso importante, a ideia da reencarnação, né? Mas isso exemplifica o modo como era observada, a ideia de que essa teoria da reminiscência da alma era importante para dizer, primeiro, que a alma é imortal, e portanto ela renasce várias vezes, segundo, que o conhecimento é uma questão de relembrar o que foi esquecido. E isso é claro, isso implica questões nessa sociedade. Uma questão que fica muito clara para quem é mais perspicaz e já deve ter percebido é que há uma hierarquia, portanto, entre as pessoas, não é? Ora, se algumas almas são mais antigas e viveram mais nesse mundo, em virtude, talvez não mais antigas. Uma melhor questão seria colocar se, porque dizer a idade da alma seria um problema, mas vamos colocar da seguinte maneira: se essa alma, em outras encarnações, estudou muito, estudou mais, ela será mais virtuosa e virá com mais conhecimento. E se aquela alma, em outras encarnações, não se dedicou à virtude da razão, ela virá com menos. Conclusão: sociedade é dividida entre quem pensa e quem trabalha, entre escravizado e filósofo. Claro, filósofo é aquele que nas outras encarnações estudou mais, e o escravizado é aquele que não. E que, portanto, é, a sociedade está bem dividida. É claro que isso é um pensamento antigo. Depois Descartes quebra isso, né? Descartes começa o seu discurso do método dizendo que o bom senso é a coisa mais bem distribuída entre todos. Todos têm bom senso. O que muda é o método que cada um utiliza. Descartes dirá assim, mas isso milênios depois, não é? Então, esse é um pensamento que justificava uma hierarquia entre os gregos, para dizer esse é do mundo do trabalho e esse é do mundo do pensamento. Mas vejam, não é tão estreito. Porque também Sócrates dirá: ora, você pode ter em outras vidas estudado muito, mas se você não exercitar o seu pensamento nesta vida, pode ser que você conheça menos do que o escravizado. Então ele também diz isso. Se acumulou experiências filosóficas, de conhecimento, da virtude da razão, ao longo de muitas encarnações. Mas lembra que você sempre atravessa o rio do esquecimento. Então, se nessa vida você não exercitar o conhecimento, não adianta de nada. Pode ser que aquele escravizado, que apesar de ter menos rememorações, ao estudar com muita maestria, relembre mais do que você. Então também tem essa questão, né? Pode ser que claro, ele relembre mais. Então, o princípio é estude, garanta isso, né? Então, existem alguns processos que nós vamos pensar agora sobre como Sócrates conduzia um pouco esse diálogo, partindo do princípio dessa rememoração a partir da teoria da reminiscência da alma. Primeira ideia de elenchos, ou refutação. Sócrates, então, utilizava perguntas para desafiar e refutar as afirmações dos interlocutores, levando-os a uma reflexão mais profunda. Então, Sócrates questiona o que é coragem, o que é virtude, o que é conhecimento. Tudo isso será questionado. O que é o belo, o que é amor. Tudo isso começa a ser questionado. Para demonstrar, e aí é claro, o que é o homem? Exemplo, o interlocutor diz: o homem é um ser bípede, ele anda com duas pernas. Já vi muitos animais que andam com duas pernas. Isso é o homem, então?
Bom, isso não é próprio do homem, portanto, ele não anda, não é o que garante que ele seja homem, não é que ele anda com duas pernas. Se não, qualquer outro bípede seria homem. Tá. Então, se o homem não é o que anda com duas pernas, eu vou dizer o seguinte: o homem é aquele que tem linguagem. Ah, tem linguagem? Bom, pode-se dizer que todos os animais têm linguagem, todos conseguem se comunicar, mesmo que não seja pela língua falada. Existem maneiras de comunicação entre os animais, por sons, gestos, comportamentos. Tá, então o homem tem língua, língua falada. Ah, olha que interessante, um papagaio fala. Então não é só do homem ter a língua falada. Ah, tá. Então, o homem é um ser político. Ah, quem sabe aí chegamos em algo. Essa é a resposta de Aristóteles, né? O homem é um ser político. É isso que define o que o homem é. Porque o homem, ele tem a consciência política, que é a consciência daquilo que diz respeito ao seu próprio bem-estar. Tem consciência de si no mundo, isso é consciência política. Marara, um macaco, uma anta, não tem consciência de si no mundo, segundo o pensamento deles. Não é? Alguns poderiam até questionar isso. Então, isso que é o Elenchus, é a refutação. Você propõe uma tese e ele vai sempre pela antítese. Criticar, 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 até refinar um pouco mais a sua percepção de mundo. Não é que é um método pedagógico importantíssimo. O aluno te coloca uma questão, você critica, critica, e vai esperando dele um refinamento cada vez maior. Então, a partir da pergunta, na forma do diálogo, na interlocução, pode chegar a um conhecimento verdadeiro. Noção de que a resposta já está consolidada no sujeito. Basta que ele traga à tona, maiêutica, resgatar o conhecimento do mundo dos mortos. Então, o que é trazer à tona? Maiêutica. O que significa maiêutica? É dar luz ao conhecimento. Sócrates, a mãe de Sócrates era uma parteira, realizava partos em Atenas, concebia as crianças atenienses. E Sócrates diz: meu método é muito parecido com o da minha mãe, dar luz. Só que eu preciso fazer o parto não das crianças, eu estou fazendo o parto do conhecimento. Isso é importante, né? Sócrates faz parir o conhecimento, dar luz ao conhecimento. E a ideia de luz aqui é muito importante. Por agora vocês não vão entender essa importância, porque só lá no Platão, quando nós falamos da alegoria da caverna, isso se tornará um pouco mais claro, mas guardem isso, né? Dar luz ao conhecimento. Isso significa que é um conhecimento unitário no interior de cada ser. Esse conhecimento é proveniente do mundo das ideias, dualismo. Dar luz é trazer aquilo que foi esquecido. Mas Sócrates dirá, nesse caso, não posso fazer com que alguém, não posso fazer com que alguém que não esteja grávido de conhecimento possa dar luz ao conhecimento. Não posso fazer com que quem não tenha o conhecimento dentro de si possa fazer com que o conhecimento surja. É uma visão um pouco fatalista, porque implica reconhecer que alguns não têm conhecimento. Mas como metáfora, é um ponto interessante notar que Sócrates também está dizendo aqui uma coisa. Para além dessa questão do mundo das ideias, de toda a teoria da reminiscência das almas, Sócrates está dizendo o seguinte: não se trata só do conhecimento das vidas passadas, primeiro, porque todos têm algum nível de conhecimento, porque todos estão reencarnados, então dizer, isso daqui não tem luz nenhuma, não é uma possibilidade. Sempre pode fazer parir algo. A grande questão de Sócrates é: não posso fazer com que quem não se interessa tenha conhecimento. Isso seria uma camada mais profunda, né? Quer dizer, o que Sócrates diz aqui é o seguinte: olha, se você não tem interesse, não posso fazer com que você dê à luz. Às vezes você pode até ter a gravidez dessa razão, desse conhecimento. Mas sem interesse, que é o trabalho do parto, e isso é uma figura importantíssima também, porque o que é o trabalho do parto? Parir é doloroso, né? Muita dor. O ato de parir é uma dor enorme. As mulheres choram, sangram, né? Portanto, não posso fazer, exige dor. E quem não está disposto a enfrentar essa dor, jamais chegará no conhecimento. Exige dor. Conhecer é difícil, exige pensamento, exige reflexão,
exige o sofrimento do não saber, exige a busca para o saber, o diálogo, exige o reconhecimento de que eu estou errado. Então, alguns não estão dispostos a passar por isso. Portanto, Sócrates não pode dar a luz a esses. Apenas aos que têm interesse em dar a luz, ele pode dar a luz. Isso eu acho muito contemporâneo como metáfora. E aí eu vou dar um exemplo pessoal para que a gente entenda isso. Eu estou tendo aulas agora com um psicanalista, um dos maiores psicanalistas do Brasil, né? O professor Christian Dunker. Vocês devem conhecer do canal Falando Nisso no YouTube. Um dos maiores autoridades em psicanálise do Brasil, muitos livros escritos, genial, né? Tive uma aula com ele que nunca vou esquecer. E vejam, o Christian Dunker está dando a aula e eu olho para o lado e os alunos estão assim, baforando, de saco cheio, muitos até numa, às vezes eu sinto, numa afronta direta ao professor. O professor virou esses dias e disse: Olha, como nós aí passamos por algumas situações, eu não vou dar um intervalo hoje porque eu preciso terminar o conteúdo é muito extenso. E ele falou: quem quiser pode sair da sala para o intervalo, tomar um café, ir no banheiro e tal. Ele fala isso e 80% da sala sai. Bom, entendo, às vezes a gente precisa usar o banheiro, mas 80% é muita coisa. E aí eu fiquei pensando, né? De fato, uma figura como Sócrates, incrível como era, tinha que acabar morto, né? Quer dizer, tinha que ganhar o ódio de todo mundo. Porque geralmente nós não gostamos dessas figuras. Então, uma figura tão grande como o Christian Dunker, que está dando sua aula, e é uma aula magnífica, e ninguém percebe. Ou seja, se você não está disposto a sofrer, e a aula é sofrida, só de fichamento dessa aula foram 12 páginas no Word que eu acabei escrevendo. Então, as pessoas não querem muitas vezes passar por esse sofrimento. E às vezes tem até ódio. Por que que você está me fazendo sofrer tanto assim? Eu me lembro que para finalizar essa aula, um dos alunos levanta e fala: professor, cadê o professor falando? Ele nem levanta a mão, ou com licença, né? Ele simplesmente interrompe no meio de tudo e questiona, né, sobre a lista. Então é isso, por vezes é aquele aluno que interrompe o professor e pede a lista. Então, são exemplos que eu acho que concretamente nos demonstram um pouco isso, né? Como, é, por vezes, existem justamente aqueles que não têm interesse. E que, por mais que se faça esforços e se chame atenção, e que mesmo diante de um grandíssimo professor, não perceberá a sua grandiosidade. Mais ou menos por aí que Sócrates está falando. Ah, mas você precisa também reconhecer que o professor tem que estimular os alunos, claro, faz parte, né? O professor tem que estimular os alunos, mas também muitas vezes me parece um pouco que falta interesse, né, de um certo lado na busca também por falar, poxa, isso me interessa, isso é interessante, né? Eu, como aluno e como professor, eu acho que essas experiências dizem muito respeito. E a mesma coisa, tenho aulas com o professor Vladimir Safat, o curso começa lotado, as pessoas querem ir tirar uma foto e dizer que estão tendo aula com ele. No meio do curso todo mundo já foi embora, porque o que o professor está falando é muito difícil, então fujo, não tem interesse, sabe? Então, eu acho que diz respeito, nos toca ainda hoje um pouco o que Sócrates dizia sobre, olha, não posso fazer com que se interesse por algo aquele que verdadeiramente não tem interesse. É mais ou menos esse o pensamento de Sócrates, que nós podemos trazer para a contemporaneidade para avaliarmos também, né? Bom, então vejam só, maiêutica seria justamente isso, dar à luz, né? Fazer com que essa luz venha. E eu acho que uma fórmula que mais contemporânea, mas que diz muito respeito a esse pensamento, seria justamente Lev Tolstói, né? Escritor russo, que diz: aqueles que passem por uma floresta, por um bosque e vejam apenas lenha para a sua fogueira. O que que ele está dizendo? Você passa por uma floresta linda, maravilhosa, com tanta coisa bela, com tantas imagens poéticas, mas tem gente que passa e vê isso, e tem gente que passa e fala, pô, tem madeira para eu fazer uma fogueira e dormir à noite.
utilitarista, né? Quer dizer, não se permite cultivar esse interesse nobre que exige da gente um esforço, né? Então Sócrates convoca, né? Te convoca, diz, se interesse, venha, desperte um pouco isso que lhe há de interno, porque todos têm. Isso é uma questão para os gregos também fundamental. Essa questão da natureza, da vocação. Essa ideia moderna de vocação está lá entre os gregos, essa ideia de que, olha, cumpra o seu papel na natureza, porque todos têm um papel. Pode ser artista, ser matemático, ser engenheiro, ser político, ser o que for, mas você tem um papel na natureza. E se você não estimular esse papel, o grande perigo é o quê? Que eu termine minha vida não o cumprindo. Né? E isso daí, inclusive, seria um papel antiético para os gregos. Nós veremos isso em Aristóteles. Né? Não cumprir com sua natureza é uma forma de vida antiética. É perigoso. Né? Bom, mas para isso precisamos dessa porrada, dessa maiêutica do parto, sofrer dando à luz, né? Bom, então significa que é um conhecimento unitário no interior de cada ser, esse conhecimento precisa vir à tona, precisa surgir, né? Esse conhecimento é proveniente do mundo das ideias, dualismo, né? Ou seja, mais uma vez, teoria da reminiscência das almas. Diálogo e conhecimento, aqui que entra propriamente a dialética, né? Então, como Sócrates não deixou o registro escrito, conhecemos mais uma vez a sua obra a partir dos diálogos de Platão. A palavra escrita prende o sentido da discussão, enquanto a palavra falada abre o sentido da discussão. Então era isso para Sócrates, né? Não posso escrever porque isso aprisiona os sentidos. Eu acho que conversando a gente vai mais longe. Claro que Platão não respeitou o mestre, foi lá e escreveu tudo, né? Não, a gente precisa escrever, senão vai se perder, né? Então Platão vai lá e escreve. Claro, continuando, né, a brevidade das opiniões, dificuldade de se alcançar o conhecimento verdadeiro. Tá? Quer dizer, as opiniões são breves. Né? O conhecimento verdadeiro talvez merecesse escrita, mas como Sócrates só sabia que nada sabia, ficava complicado. Né? Então, as opiniões são breves. E mais uma vez aqui é importante diferenciar entre opinião e conhecimento. Né? Quer dizer, opinião, e isso vem dessas tradições anteriores, a gente viu que isso lá há muito tempo, desde Heráclito, pelo menos, já se tem uma discussão muito forte sobre isso, mas a ideia de que a opinião é doxa, a opinião é um conhecimento, não é um conhecimento, a opinião é uma visão infundada da realidade. Quer dizer, a opinião é aquilo que eu expresso sem base de investigação. E eu já mencionei isso, mas eu posso mencionar novamente a ideia de que a opinião ela pode ser verdadeira ou falsa. Por exemplo, isso está no diálogo Mênon, mais uma vez, onde o Platão menciona Sócrates, né? Falando Platão utilizando Sócrates como figura, como personagem, Sócrates questiona, veja, eu posso sair de não são exatamente essas cidades, mas eu sempre invento as cidades, mas essa é a história. Eu posso sair de Tebas e ir para Atenas. Eu posso pegar o caminho mais curto ou o caminho mais longo. Bom, se eu estou procurando pelo caminho mais curto e eu pego o caminho mais curto, isso é uma opinião verdadeira. Se eu estou procurando o caminho mais curto e pego o caminho mais longo, isso é uma opinião falsa. É possível que exista uma opinião verdadeira. Qual é a diferença para o conhecimento? Que a opinião nunca tem base de investigação. Ela é um achismo. Ou seja, eu por acaso tomei o caminho para Atenas e acertei. Só que eu não investiguei para saber se aquele era o melhor caminho. Conhecimento seria diferente da opinião verdadeira. O conhecimento é o seguinte: eu sei porque eu vi no mapa que indo por essas estradas eu chego mais rápido. Conhecimento verdadeiro. A opinião pode acertar, mas a chance de que ela esteja certa é muito pequena, geralmente. E quando eu falo no campo das opiniões, eu ainda estou no campo que os gregos dizem, mais uma vez, doxa, né? Então, opinião é doxa, conhecimento episteme, tá? Tanto que hoje, modernamente, a gente tem um campo de estudo do conhecimento que se chama epistemologia, campo de estudo do conhecimento, teoria do conhecimento. Então, vejam, a opinião pode ser verdadeira, pode ser falsa, mas o conhecimento sempre tem paralelo com a investigação da realidade. O que importa para os gregos é o conhecimento. E veja que isso implica uma crítica profunda à democracia, o que levará Platão no futuro a imaginar sua república com reis filósofos. Não é porque é justamente isso. Os reis filósofos, eles têm conhecimento, eles investigam a realidade, eles têm base para falar.
enquanto que a democracia ela permite que as opiniões circulem, inclusive as não verdadeiras. Então vira um mal. A democracia pode se tornar, e geralmente se torna, inclusive na figura dos retóricos, que eles vão chamar os retors, né? Se torna uma ditadura da maioria. E aí há dois problemas, né? Há um problema inicial que é justamente o fato de que nós temos aí uma ditadura da maioria, né? Quer dizer, e a maioria nem sempre tem conhecimento, geralmente nem opiniões verdadeiras, tem só opiniões falsas. Problema, governam em nome daquilo que é falso e por isso estão cometendo injustiças, princípio da injustiça, opiniões falsas, né? Então torna-se um governo injusto. Né? E um outro ponto, e isso eu acho que é extremamente contemporâneo, extremamente, serve para a gente hoje, né? A ideia de que num modelo democrático as pessoas se tornam vítimas daqueles que são bons manipuladores, que é um problema. Como não estou falando contra a democracia, vejam, estou dizendo que uma boa democracia precisa de mecanismos para impedir que bons manipuladores possam, por exemplo, governar. Como que os bons manipuladores governam hoje? Fake news, por exemplo. Eu faço uma fake news, sensacionalismo, discursos da chamada indústria cultural, não é? Toda a ideologia está a serviço do quê? Do governo desses que são mais articulados e convencem a partir de opiniões falsas à população. Uma boa democracia tem que impedir esses mecanismos de funcionar. Né? Então, Platão também apontará para isso. Olha só, uma democracia ela é vítima de uma ditadura da maioria, e geralmente a maioria está nas mãos de um bom retórico, que consegue convencer para o que não, para o que há de falso, às vezes por via da virtude. Às vezes, por via da virtude, eu o convenço de fazer algo ruim. Em nome do que é bom, eu o convenço de fazer algo ruim. Em nome da justiça, eu mando perseguir certas pessoas. Em nome da justiça, eu mando matar certas pessoas, né? É mais ou menos isso. Então, é claro, isso daí para a gente diferenciar esse aspecto central para os gregos, mais uma vez, que é a diferença que nós podemos fazer entre opinião, que é doxa, e conhecimento, que é episteme. Aqui, quando a gente fala de diálogo, claro, a gente vai retomar o termo dialética, né? Mas antes, vejam lá, humildade do conhecimento, né? Pressupõe o diálogo, que é a ideia de só sei que nada sei, princípio da dúvida, e aí vem a dialética. Bom, nós vimos que a dialética tem duas possibilidades, isso está lá nos vídeos dos pré-socráticos, mas eu repito aqui. Heráclito propunha a dialética, e ele não usava exatamente o termo dialética, isso vai surgir com Zenão de Eleia, né, aluno de Parmênides. Tanto que Zenão de Eleia será considerado o pai da dialética por Aristóteles. Mas Heráclito há um pensamento fortemente dialético, perdão, na ideia de luta de contrários, né? Então vejam só. Para Heráclito, a dialética é a estrutura do cosmos. Isso implica dizer que tudo que existe e tudo que se movimenta, a natureza, é uma eterna guerra dos contrários. O calor contra o frio, o alto contra o baixo, o úmido contra o seco. Existe uma guerra entre contrários. Lembrando então que dialética vem de diálogo, certo? Diálogo. Só que para Heráclito, esse diálogo é uma estrutura do universo. E, por exemplo, eu só sei que existe quente e frio porque eles são contrários. Exemplo, se nós víssemos apenas a cor verde em diferentes tons, não é? Eu nunca poderia supor a existência do azul. Seria impossível conceber mentalmente o azul. Eu só observaria o mundo em diferentes tonalidades, verde mais claro ou verde mais escuro. Então, aparece, vamos supor que nesse mundo totalmente verde, de repente eu acho uma cor azul. Ah, muda. Eu nunca poderia conceber a cor azul, mas de repente ela aparece. Agora me surge uma nova possibilidade, a mistura do verde com o azul. E entre o verde e o azul, nessa mistura, eu vou conseguir tonalidades diferentes e outras cores, certo? Então veja, para que a gente entenda é o seguinte: esses daqui não são nem extremos de contrários, verde e azul, né? Mas serve para a gente perceber que é no extremo das diferenças entre uma coisa e outra que eu encontro o movimento, aquilo que se transforma. Então, eu só consigo conceber que há uma temperatura morna
Porque existe algo que é muito quente, algo que é muito frio. O morno está no meio termo, isso é o movimento. É o que se movimenta entre um extremo e outro, certo? Então, dialética é isso, por que de repente esquenta e esfria? Porque o quente e o frio estão em guerra. Às vezes o quente ganha, às vezes o frio ganha. Dialética. Dialética, então, diz respeito à contradição. Palavra muito associada à dialética é contradição. Há uma contradição no universo, e essa contradição implica uma guerra para Heráclito que faz com que tudo se movimente e se transforme. Não é o princípio socrático nem platônico. A dialética, ela é um método, mais do que uma estrutura do universo, para Sócrates e para Platão. Porque a dialética, nesse caso, ela é, na verdade, uma estrutura da argumentação. Então, nesse caso, Sócrates e Platão estão muito mais próximos do pensamento de Zenão de Eleia e não de Heráclito de Éfeso. Na verdade, em relação a uma concepção sobre o universo, Platão e Sócrates estão mais próximos de Parmênides do que de Heráclito, certo? Ou seja, a ideia de que, e aí a gente verá melhor isso em Platão, o mundo pode ser dividido entre um mundo das ideias e um mundo sensível, certo? Mas isso a gente vê depois. Por agora é entender que o método é dialético porque pressupõe contradição. Isso surge onde? No próprio diálogo. Diálogo, lembra que Platão escreve o quê? Diálogos. Né? Os diálogos de Platão são vários. A gente já viu Criton, o Mênon, o Teteto, enfim, Apologia, são diálogos que foram escritos por Platão. E de diálogo que vem dialética. Dialética é o quê? A conversa. Só que essa conversa ela pressupõe uma estrutura. Há alguém que fala e alguém que contradiz essa fala. De maneira moderna, para a gente entender melhor, lembrando que isso não é uma linguagem platônica, mas que ajuda a gente didaticamente a entender, né? Os idealistas alemães vão dizer em alguns termos, eles vão falar, existe uma tese, alguém que fala, uma antítese, alguém que responde em contradição. Lembrando também uma coisa importante, contradição não é contrariedade, não é? Quando eu falo sim e não, não é uma contradição. Eu digo, hoje o céu está azul. E alguém responde, não, hoje o céu está cinza. Isso é uma contrariedade. Contradição é quando há algo no interior daquele objeto que contradiz a sua afirmação. Então, contradição é algo muito mais complexo. Vamos pegar um exemplo aqui. Nós podemos dizer que o extremo do ódio é uma forma de amor. Contradição. O que isso significa? Quando a pessoa odeia profundamente uma outra pessoa, isso vira uma forma de amor. Eu amo odiar aquela pessoa, certo? Contradição. Por quê? O ódio não pressupõe amor, mas eles estão em identidade. Ah, então no extremo do ódio, eu amo aquela pessoa. E no extremo do amor, pode se tornar ódio também. Porque quando eu amo em excesso, eu desenvolvo um ódio por amar em excesso também. Eu fico preso àquela pessoa. Então, eu amo profundamente uma pessoa, eu sei que se um dia ela me deixar, eu ficarei muito triste. Vira ódio. Né? Eu amo em excesso, então eu odeio te amar tanto que eu virei seu escravo no desejo, certo? E então a gente tem uma tese. Alguém diz, eu amo extremamente aquela pessoa. Vem uma antítese. Então uma segunda pessoa diz, amar excessivamente essa pessoa também é odiá-la. Antítese. E aí vem a síntese. A síntese é um movimento de superação da contradição, onde eu encontro o movimento. Então, na síntese é um momento onde eu percebo que essa contradição busca uma resolução. Bom, alguns diriam que a contradição, por exemplo, é uma possibilidade de se pensar, não é algo fechado, mas a contradição entre amor e ódio seria uma espécie de criatividade. Olha só que coisa louca, né? Porque a criatividade, ela pressupõe amar e odiar ao mesmo tempo um objeto. Então, como eu resolvo sendo criativo, criando uma nova possibilidade entre amor e ódio. Por exemplo, pegar um outro exemplo, eu odeio a sociedade capitalista.
Eu odeio. Mas então, se eu odeio excessivamente, então no fundo eu também amo a sociedade capitalista. Bom, como eu amo em excesso, como o meu ódio em excesso se transforma em amor, eu amo odiar. Como que eu busco então superar essa relação? Propondo uma nova sociedade, o socialismo. Então eu amo odiar essa sociedade. Como que eu supero esse amor-ódio? Propondo uma nova sociedade. Ou seja, foi ao mesmo tempo o amor e o ódio que eu tinha pelo capitalismo que produziu criativamente uma solução que é o socialismo. Uma espécie de síntese desse amor-ódio seria o socialismo. É claro, há várias questões aí por trás, mas é uma tentativa que eu estou tentando trazer para exemplificar para vocês um pouco como funciona o pensamento dialético. Ele é muito complexo. Quando nós chegarmos lá no Hegel, aí a gente sofre mais, mas o Hegel também, ele vai dizer, existe o ser é a tese, o não ser é a antítese, e o vir a ser é a síntese, é o movimento, certo? Então, por agora é só compreender a nível do diálogo e isso que é mais importante, para a gente simplificar um pouco, simplificar sempre implica também perder algumas coisas, mas simplificando, você tem no diálogo alguém que propõe algo, outra pessoa que contradiz, na contradição esse algo, e eles chegam no meio termo, certo? É mais nesse sentido que nós vamos pensar esses filósofos como Sócrates e Platão. A gente encontra uma medida que aproxime um pouco esse pensamento que, e veja, essa síntese coloca o discurso num nível superior. Eu compreendo na minha tese as falhas, a pessoa que contradiz as minhas falhas pode também, pela minha tese, compreender as falhas que ela propõe, e assim nós chegamos no meio termo, facilitando a vida. O céu está azul. Não, o céu está cinza. A tese é de que o céu está azul. A antítese é que o céu está cinza. Qual é a síntese? Vamos encontrar o meio termo entre cinza e azul, certo? É mais ou menos isso. Bom, então, humildade do conhecimento, só sei que nada sei, dialética, arte do diálogo, fazer emergir o pensamento novo. Aqui eu também vou introduzir um termo para vocês que é a erística. Erística. Quando nós falamos de erística, seria a falsa dialética. Isso é importante, aparece nos diálogos também. Dialética pressupõe uma busca pelo conhecimento verdadeiro. A busca pelo conhecimento verdadeiro. Ela não é a estrutura do universo, mas ela me permite chegar ao conhecimento verdadeiro. A erística não. É quando eu uso a dialética, a arte do diálogo, para falsificar, para chegar numa conclusão equivocada. Era uma possibilidade. E, claro, eles associaram a erística a quem? Aos sofistas. Os sofistas treinam a arte da erística, a dialética mal empregada. Ou seja, eu trago informações falsas para conduzir a um conhecimento falso que me favoreça. O princípio não é o conhecimento nesse caso. Dialética não. O princípio é o conhecimento e pressupõe a humildade, porque eu também tenho que reconhecer que eu posso estar errado, certo? Erística. E aqui mais dois termos que aparecem também: bracologia e macrologia. Né? A macrologia é o discurso longo, seria característico dos sofistas. Os sofistas fazem discursos longos porque eles precisam embelezar os seus discursos para convencer os outros. Por recursos de linguagem, eu tento convencer os outros do que é falso. Bracologia é o discurso breve. Eu vou direto ao ponto. Então, Sócrates, quando vai conversar com Górgias, no diálogo Górgias, ele pede a Górgias, ele começa o diálogo dizendo, sejamos breves no diálogo. Tá? Falemos sem embelezar, sem discursos. Vamos direto ao ponto. Ele diz, vamos conduzir pela bracologia, deixemos a macrologia de lado, certo? Bom, então dialética. Conhecimento e virtude. Então, olha lá. Unidade da virtude. Sócrates defendia que todas as virtudes, como sabedoria, coragem, justiça, estão interligadas e constituem uma única qualidade, a virtude. Isso que é a virtude. Agir com sabedoria é necessariamente agir com virtude. Aqui foi um erro de digitação, né? O sábio age virtuosamente, pois reconhece plenamente as vantagens do agir virtuoso. Isso é muitíssimo importante. Em outras palavras, não há conhecimento que não seja também virtuoso. Conhecimento é sempre uma virtude. Mas não é só o conhecimento, mas a relação entre todas as qualidades que é a virtude. A virtude não pode ser ensinada, trata-se de uma qualidade presente nos sujeitos. Então, aqui faltou colocar, né? Faltou finalizar. Mas vejam bem, isso mais uma vez é do diálogo Menon, a ideia de que a virtude não pode ser ensinada.
E se a virtude não pode ser ensinada, e na verdade o diálogo não termina num tom assertivo, termina numa espécie de, olha, eles chegam numa conclusão do que pode vir a ser a virtude com uma relação entre qualidades. Mas há um problema nesse ponto, né? Como ensiná-la? É possível ensinar alguém a ser virtuoso? E eles ficam num impasse. Eles chegam na ideia de que, olha, não sei nem se sim, nem se não. Talvez. Então, sempre no talvez, porque só sei que nada sei. Talvez. Isso não significa que Platão não chegue em conclusões, viu? Através de Sócrates chega, mas é mais contido, né? E ele chega nessa ideia, né? Olha, talvez seja uma qualidade, talvez seja algo dos sujeitos, talvez os sujeitos tenham algo de interno, né? Isso é tão importante que Jacques Lacan, importante psicanalista francês, começa o volume 2 dos seus seminários, né? O Eu e sua relação com o inconsciente, acho que é isso, o volume 2 começa falando do Menon, sobre a virtude enquanto algo que não pode ser explicado. Quer dizer, esse psicólogo, psicanalista, né, francês, 2.500 anos depois, está dialogando com Menon, dada a importância desse diálogo. Né? Então vejam, não há conhecimento que não seja também virtuoso. E aí vejam só, o sábio age virtuosamente, pois reconhece plenamente as vantagens do agir virtuoso. Isso é muito importante, por quê? Porque implica a ideia de que é melhor sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça. Agir virtuosamente é isso. Guardem isso, porque para a gente ver a morte de Sócrates, isso é muito importante. Né? O agir virtuosamente é mais importante, então, sofrer injustiças do que cometer injustiças. Tá? E a virtude também é um fim, uma finalidade nesse ponto. Daí também Sócrates, no diálogo Gorgias, colocar: olha, o que importa, a gente sempre faz as coisas em razão do fim que essas coisas, da finalidade que essas coisas nos produzem. Por exemplo, ele usa dois exemplos no diálogo. Ele diz o seguinte: olha, ninguém se lança ao mar, um comerciante não se lança ao mar com seu navio em virtude do meio, mas em virtude do fim. O que ele quer? Ele quer ganhar o dinheiro dele, se lançando ao mar, vendendo suas mercadorias. Só que o meio pelo qual ele faz isso é horrível. Ele tem que se lançar no mar, ficar muito tempo no mar, ele pode morrer por conta de uma tempestade, ele pode ser capturado por piratas, mas ele se lança ao mar, porque a finalidade dele é conseguir, pelo sustento do seu trabalho, se manter. Da mesma forma, um remédio. Eu não tomo um remédio porque eu gosto do remédio. Às vezes o remédio é amargo, mas com a finalidade é que eu melhore, que eu me cure. Da mesma forma, a justiça. Né? E Sócrates dirá: quem cometeu uma injustiça deve imediatamente procurar as autoridades e dizer: fui injusto, por favor, me punam. Porque a punição é um meio, só que a finalidade é o quê? Pagar o seu débito, estar novamente em virtude, estar novamente como ser justo. Então, isso é importante como reflexão, porque nos coloca uma questão fundamental na nossa sociedade moderna, onde, claro, a contemporaneidade inverteu um pouco isso. Hoje o que importa é uma economia do prazer total. Nós fazemos tudo em busca do que é imediatamente prazeroso. O meio geralmente importa mais do que o fim. Eu prefiro não tomar o remédio que é amargo, continuar doente, porque eu quero prazer. Sociedade do prazer, o neoliberalismo, é isso, né? Quer dizer, eu prefiro muito mais não estudar. Né? Estamos se preparando para o cursinho. Prefiro não estudar. Qual é a finalidade? Passar no vestibular. Qual é o meio? Estudar. Não estudo, porque eu foco no meio. O meio é mais importante. Então, não estudar é imediatamente prazeroso, vou me deitar. E a finalidade vai sendo jogada de escanteio. Então, isso é uma importância da virtude. A virtude implica, e isso é um pensamento socrático importante, platônico também, que o prazer fica em segundo plano. Prazer fica em segundo plano. A razão é anterior. Já vamos começar a entender porque Sócrates preferiu a morte. Né? O prazer de estar vivo é menos importante do que a virtude da razão, motivo pelo qual Sócrates prefere a morte no seu julgamento. Ele se suicida. Né? Bom, relação entre conhecimento e ação. Para Sócrates, conhecer o que é bom é agir de acordo com o bem. O bem
se associa ao conhecimento. Então, isso é muito importante. A virtude é um elemento central para esse mundo grego, no sentido de que tudo isso está ligado. A virtude, o que é belo, a coragem, a justiça, compõem um elemento de totalidade. Um não existe sem o outro. O que é justo é necessariamente belo, e o que é belo é necessariamente de conhecimento, e o que é de conhecimento é necessariamente também corajoso. Tudo isso, para que alguém seja corajoso, é preciso que alguém saiba o que é belo, o que é justo, o que é conhecimento, certo? As coisas não existem em separadas, mas em conjunto. Isso ficará mais claro quando chegarmos no Platão e estudarmos o que Platão veio a pensar enquanto categorias. As categorias e o que é o mundo da ideia, a ideia enquanto forma, em Platão nós entenderemos melhor. Relação entre conhecimento e ação, então, conhecer o que é bom, agir de acordo com o bem. A ignorância é a raiz do vício e o verdadeiro conhecimento leva à virtude. Bom, se então a virtude é a soma de tudo isso, a soma de tudo que é contrário a isso é a ignorância. Quem não sabe ou não medita, não é só saber, vejam, porque Sócrates também não pretendia saber tudo isso, mas é a meditação, é o buscar saber. Quem não medita e não busca saber o que é belo, o que é a coragem, o que é a justiça, o que é o conhecimento, é o ignorante. É quem despreza isso e, portanto, não está em virtude. A chance dele ser antiético é muito grande, certo? Então lá, o homem só pode desejar o que é bom. Se deseja o mal, então o deseja sem saber que é o mal. Daí, mais uma vez, a falta de conhecimento leva à falta de virtude. Porque quando eu não conheço, quando eu não sei dizer o que é o belo ou o justo, a chance de que eu, na minha ignorância, faça o que é errado, pressupondo que seja o certo, é muito grande. Viver eticamente, então veja, é um princípio socrático. Viver eticamente pressupõe conhecimento. Uma vida ética é, antes de tudo, uma vida refletida. Só sou ético se faço reflexões sobre minha vida. É preciso refletir para ser ético. É preciso conhecer. Não existe possibilidade de ser ético sem conhecer, ou seja, de ser justo, de ser uma pessoa boa, sem as meditações acerca do conhecimento. Conhecer é princípio de justiça. Porque sem conhecer, a chance de que eu faça algo errado pensando que é certo é muito grande, enorme. Não é? Então, essas coisas estão juntas. Assim, não quer de fato que busca. Então, a chance de você buscar o que é ruim achando que é bom é muito grande quando você não conhece. E assim, você não percebe que você não quer de fato aquilo que você busca. Você busca cegamente algo. Por exemplo, isso é muito claro. Na sociedade de consumo que nós vivemos, a chance de que você, estimulado por essa sociedade de consumo, ache que existe um objeto final que realize o meu desejo enquanto consumo é muito grande. E nós vivemos essa sociedade de consumo assim, não é? Quer dizer, estimulados pela ideia de que o consumo satisfaz o desejo, nós consumimos em excesso, achando que isso nos satisfaz, e não nos satisfaz. Tem nos provocado uma crise de ansiedade e de depressão gigantescas. Então, quando nós estamos mal, a gente usa a lógica do consumo para tudo. Pode ser em relação às drogas, quem consome em excesso drogas. Pode ser em relação a quem consome demais, qualquer coisa, enquanto consumo. E isso está na raiz daquilo que te faz mal, só que você não percebe. Quer dizer, a pessoa que se entrega aos vícios do excesso, para o pensamento de Sócrates e Platão, está na base daquele ser que não pensa racionalmente. E isso implica uma certa, vamos dizer assim, um empobrecimento desse sujeito. É um sujeito que não é capaz de conter os seus impulsos. Ele não pensa racionalmente, ou seja, suas sensações e suas necessidades, os seus prazeres são anteriores à sua razão. Vejam, isso é um pensamento grego. Quando a gente vier e a gente vai discutir Freud, psicanálise, a gente vê que tem outras questões, não é tão simples assim. Existem compulsões. Então, por exemplo, uma pessoa que se alimenta em excesso, tem uma compulsão alimentar. Ah, ela não usa a razão direito. Vamos com calma, né? Vamos com calma, não é exatamente isso. Há várias questões e Freud mesmo irá questionar o que é razão nesse caso e o que é o irracional. Né? Por enquanto, vamos ficar no Sócrates pensando aqui junto com ele.
Então, assim não quer de fato o que busca, mas busca simplesmente por ignorância, pois não poderia ele mesmo querer desejar o próprio mal. O homem que tem conhecimento usa esse conhecimento para diferenciar o bem do mal. Esse sim é dotado de vontade e deseja sempre o bem, pois sabe diferenciá-lo. E assim faz o que de fato quer. Sendo bem o análogo à justiça, à felicidade e à virtude. Ora, dirá Sócrates, portanto, que eu só ajo virtuosamente quando eu faço exatamente o contrário do que eu quero. Porque querer implica desejo. E se eu me rendo aos desejos, isso significa que não sou racional. Sou escravo do desejo, certo? Então, eu só sou um ser ético, e isso pressupõe também a noção de liberdade. Eu só sou livre quando exatamente faço o que não quero. Ora, parece muito diferente da sociedade que vivemos, né? A nossa sociedade de consumo que diz: você é livre quando você faz o que você quer. Vocês viram lá o monarca dizendo que liberdade é você ter liberdade total, plena, fazer o que quiser. Sócrates diria de jeito nenhum. Tá? Você não é livre quando você faz o que quiser. Muito pelo contrário, se você faz o que você quer, você é escravo do seu desejo. Você é livre quando você age racionalmente, coloca seus desejos como escravos da sua razão. Quando nós chegarmos lá em Platão e vemos a teoria da divisão da alma, nós entenderemos isso muito bem. A alma pensante comanda as outras almas. Quer dizer, a liberdade pressupõe racionalidade para esses filósofos, certo? Então, agir com liberdades implica, de tudo, agir colocando minhas emoções segundo a obediência da minha razão. Então, um homem doente procura um médico, mesmo que o remédio lhe fazendo mal, ele o toma. Isso eu já falei, né? Um homem justo procura um juiz para lhe aplicar a justa pena, que mesmo lhe fazendo mal, ele a toma. Pois para Sócrates, cometer injustiça é pior do que sofrer injustiça. Muito bonito, né? Então, Sócrates diria, bom, quando você sofreu uma injustiça, não fique tão mal. Pelo menos não foi você que a cometeu. Esse é um problema do outro, né? Mas lutar contra as injustiças também é importante. Tanto que ele lutou. E não pode um homem estar feliz sendo injusto, se não sendo um homem ignorante. Se você é injusto e feliz, parabéns, você é ignorante. E mesmo esse homem ignorante não perceberia o quão mais feliz ele poderia ser sendo justo do que injusto. E sendo injusto, torna-se um homem triste, pois não se pode separar injustiça de tristeza, como não se pode separar justiça de felicidade. Pois justiça é o bom, injustiça é o mal. E não se pode ser feliz trilhando o caminho do mal. Um homem inteligente, sabendo diferenciar o bom do mal, sempre buscará o bom, pois saberá os benefícios do bom para a alma e os malefícios do mal para a alma. O mal destrói a alma como uma doença, mesmo quando se pensa que não. Muito bonito tudo isso, né? Quer dizer, aqui vem a ideia justamente de que, olha, o caminho do mal destrói a alma, né? E o homem injusto é ignorante, ele não percebe que sendo injusto, ele comete crimes contra ele mesmo. Quer dizer, ele não percebeu ainda as vantagens de uma vida virtuosa e justa, ele continua ainda com uma vida injusta. E por não ter percebido, ele continua. E a maioria dos homens vive assim, para Sócrates, né? A maioria dos homens vive assim. Porque uma vida justa que pressupõe conhecimento é uma vida que exige reflexão. E reflexão é muito difícil. Imaginem hoje, na nossa sociedade de consumo, onde tudo deve ser satisfeito imediatamente. Você se sentar para ler os diálogos de Platão e exercitar o seu pensamento é um exercício muito difícil. Você está sempre refém, não é? Do imediatismo, do TikTok. Eu vejo vídeos em série de duração curta e as reflexões vão ficando de lado. Então só pode assim desejar o que é bom e se deseja o que é mal faz por pura ignorância e se torna um homem infeliz, como o homem que não toma os remédios necessários para se curar. Unidade e multiplicidade. Aqui, pessoal, entrando numa discussão que a gente diria mais propriamente metafísica, certo? Isso retoma muito o pensamento de alguns pré-socráticos. Vejam só, primeiro, então vamos com calma. A unidade das ideias, assim como Platão, Sócrates sugere que as virtudes possuem uma essência comum.
há uma essência que todas as virtudes compartilham. Por exemplo, o que faz uma ação ser justa ou corajosa é sua relação com o bem. O bem é anterior, né? O que é justo e o que é corajoso precisa, antes de tudo, ter uma relação com o que é o bem, certo? Então vejam só, multiplicidade das opiniões. No entanto, as pessoas possuem diversas opiniões e crenças sobre o que é justo, bom ou virtuoso, resultando em uma multiplicidade de visões éticas. Eu tenho uma concepção, ele outra, ele outra, ele outra. O diálogo funciona, portanto, a dialética, como meio de unificação. Lembra que eu falei síntese? Síntese de ideias. O método socrático, então, busca reunir essas diversas opiniões em uma busca por uma verdade maior e mais unitária, levando os indivíduos a compreenderem a essência da virtude. Veja que eu estou usando o termo opinião, e opinião é sempre infundada. Então, na soma das opiniões, perdão, soma não, na contradição entre as opiniões, quem sabe eu comece, por via da razão, a chegar em conhecimentos mais verdadeiros. Pode-se partir da opinião, e geralmente se parte da opinião de maneira que dizer que a opinião tem relevância no pensamento de Platão e Sócrates, hein? Não é errado. Eles veem a opinião como algo a ser considerado, só não dizem que ela responde o fim. Mas o início geralmente é a opinião, porque Sócrates, ele vê alguém que tem uma opinião, ele critica a opinião dessa pessoa, a fim de buscar um conhecimento mais verdadeiro. Mas vejam aqui, aí a gente tem que diferenciar algumas coisas, né? Essência, unidade e aparência, multiplicidade. A ideia de que a multiplicidade é um problema, vejam, isso tem base no pensamento pitagórico. Não é? Os pitagóricos diziam que o número 2 representa a multiplicidade e, portanto, é a opinião. E o número um é a verdade para os pitagóricos, vejam? Então, tá aí de novo, unidade, número um, né? Essência, aquilo que há de verdadeiro. E a aparência é a multiplicidade. Por quê? Então, a verdade é una, e o conhecimento é uno, e as opiniões são múltiplas. Ora, isso é metafísico, significa que para qualquer tempo, para qualquer sociedade, em qualquer lugar do mundo, há verdades. Eles são antissubjetivistas, portanto. Para Platão e para Sócrates, não poderia nunca se utilizar o argumento do ora. Mas o que é verdade para os gregos é diferente do que é verdade para os indianos ou o que é verdade para os chineses. Não, não há multiplicidade. Por exemplo, eles dirão, há uma verdade una de que matar é um crime e não é virtuoso. Matar, quer dizer, fora as guerras que eles viam como necessárias. Mas matar, ou vamos pegar um exemplo mais justo, mais claro, né? A justiça. Tá? É claro que o que é justo é bom, independente se você é indiano, chinês, grego, inglês. Não há subjetividade, ou seja, não há como um indiano falar, não, o que necessariamente é justo não significa que é bom. Não. Para eles, então, a verdade é uma unidade. Isso é importante, porque implica que a verdade não pressupõe diversas possibilidades, ela é única, certo? E o fato de que compartilhamos opiniões tão distintas entre nós só revela, antes de tudo, que nós não entendemos exatamente o que algo é. Não é? Eu me lembro quando eu estava estagiando como professor de geografia, né, estagiário de geografia. No início, né, de tudo, lá atrás, parece que eu tenho 50 anos, né, mas não. Então eu me lembro que eu estava na sala de aula e os professores estavam num debate imenso, um colégio importante aqui de elite em São Paulo, discutindo o que era a liberdade. E professor de geografia, de história, todo mundo discutindo, a liberdade é isso, isso, aquilo. Aí entrou a professora de filosofia na sala. Aí você fala, não, ela vai responder pra gente. O que que é liberdade? Aí a professora foi magnífica, ela disse uma frase que eu nunca me esqueci. Ela falou assim: o fato de vocês estarem discutindo o que é liberdade significa que vocês não sabem o que ela é. Portanto, não serei eu a dizer. E ela está certíssima. Se soubéssemos o que é liberdade, nós simplesmente diríamos. Então, o fato de que até hoje nossas opiniões são múltiplas para Sócrates e Platão, vem justamente dessa ideia de que nós não chegamos ao conhecimento verdadeiro. Ele está perdido. Se nós tivéssemos chegado e percebido, ele seria tão claro, tão evidente, tão poderoso que nós compartilharíamos. Mas isso depende também que as pessoas vão de encontro à luz, a maiêutica, né? Então veja, unidade é a verdade, a multiplicidade das opiniões revela a nossa incapacidade de alcançar o conhecimento.
Tanto que os diálogos geralmente é isso, você tem opiniões diversas e na medida em que Sócrates fala, ao final todos tendem a concordar com Sócrates. O que era múltiplo nas opiniões se torna uno na concordância com Sócrates, né? E essa ideia de que é essência, a verdade maior, a ideia quando nós falamos essência não é um termo tão grego, mas acho que ajuda. Talvez um termo mais grego e aristotélico seria substância ou ousia no grego, né? Mas essência é a verdade maior e mais unitária e a aparência é a opinião. Então essa diferença entre aparência e essência é importante e nos introduz a discussão metafísica, que a gente já pode colocar aqui. Nessa imagem nós temos aí um menino observando um gato e imaginando um gato. Isso já vai nos colocar um pouco diante dessa questão platônica da diferença entre mundo das ideias e mundo real, mas a gente não vai entrar diretamente aqui. Por enquanto, é compreender o seguinte: que existe um pensamento, um ideal de gato. Só que os gatos no mundo são muito diferentes. Então, o menino imagina um gato de um jeito, e vocês podem ver que ele imagina um gato de pelagem escura, cinza, enquanto o gato real que está na frente dele é amarelado, caramelo, né? Então vejam, metafísica é isso. A gente imagina uma unidade, o que que precisa ter para ser um gato. Só que o mundo apresenta gatos diferentes, gatos que têm pelo, gatos que não têm, gatos maiores, gatos menores, gatos com um rosto, gatos com outro tipo de rosto, com tamanho com outro tamanho. Essa é a multiplicidade. Em pensamento, razão, eu preciso definir o que é esse gato. Então, eu preciso abstrair. Aí é um outro termo importante, abstração. Eu abstraio daquele gato as suas características essenciais, essência. Extraio tudo aquilo que me permite dizer que ele é um gato e construo na minha ideia um gato ideal. Esse gato ideal, ele precisa estar de acordo com toda a multiplicidade de gatos que existe. Ou seja, mais uma vez, o mundo sensível me engana. Esses gatos são múltiplos e muito diferentes. Mas por via da razão, por via lógica, eu consigo construir uma ideia do que é um gato perfeito, que esteja de acordo com todos os gatos que existem nessa multiplicidade e dê sentido ao que esses gatos são, certo? Isso é muito importante, porque a gente está falando de um gato, parece uma coisa estúpida, né? Mas quando a gente fala de justiça, a coisa fica séria, né? Quer dizer, um monte de gente tem concepções sobre o que é justiça. Só que por via da razão eu preciso meditar e chegar numa conclusão do que é a justiça de fato. Então eu recolho da multiplicidade, eu mostro como a multiplicidade é enganosa e eu tento construir os atributos do que é justo para devolver a essa realidade essa justiça. Multiplicidade enganosa. Metafísica é o quê? A unidade que existe por trás da multiplicidade. Basicamente é isso. O mundo é múltiplo, só que para cada objeto há uma essência, algo que o define. Para que a mesa seja mesa, precisa de uma definição de mesa. Para que a cadeira seja cadeira também, para que o homem seja homem, para que a justiça seja justiça, a coragem, coragem. Só que é sempre para esses filósofos uma concepção unitária. Isso é metafísica. Então, eu preciso, nesses filósofos, reconhecer essa tendência metafísica de buscar unidade na multiplicidade. Isso, né, é o importante. E essa unidade como princípio do verdadeiro. Bom, isso eu aprofundarei depois um pouco mais em Platão, mas por enquanto acho que pensar o que é metafísica nesses termos está ótimo. Bom, retornando à ideia de dialética, né, a gente viu diálogo, agora dialética. Então, a dialética, olha lá, desafios às convenções sociais. Só isso daqui a gente já viu, né? Sócrates questionava as normas e valores da sociedade ateniense, o que frequentemente colocava em conflito com as autoridades, foi tão grande que foi condenado à morte, e busca pela verdade. Então, aqui é só para sintetizar o que vimos antes, né? Ele acreditava que a sociedade frequentemente se perdia em opiniões e práticas não examinadas e que a verdadeira justiça e virtude estavam em questionar e buscar a verdade. Então, você tem uma tese, A, depois uma antítese, B, e depois uma síntese, que é o C, certo? Então, esses são os princípios, né? Tese, antítese e síntese. Bom, e por fim nos resta agora discutir a apologia, né? Apologia de Sócrates. Bom, apologia de Sócrates, primeiro termo, né? Apologia diz respeito à defesa, né? Um texto, discurso que se faz em defesa de algo. Então, a apologia de Sócrates é um diálogo platônico. Muitos filósofos, historiadores da filosofia consideram este como um texto onde
o Sócrates é o mais verdadeiramente representado, alguns chegam a dar uma validade quase de documento histórico, né? Porque é o diálogo onde Platão irá narrar o julgamento de Sócrates. Então, como nós falamos lá no início, Sócrates ele é condenado por corromper a juventude ateniense e por corromper os deuses, né? Não corromper os deuses, mas corromper a crença nos deuses. Essa é a base de acusação de Sócrates. Então, olha lá, a Apologia de Sócrates, escrita por Platão, é um relato do julgamento de Sócrates, no qual ele defende suas ideias, sua filosofia, diante das acusações de impiedade e corrupção da juventude. Então, impiedade que é justamente isso. Sócrates começa a sua defesa questionando as acusações, argumentando que não é um sofista, mas alguém que busca a verdade. Então, colocando, bom, a única coisa que eu fiz foi buscar a verdade, eu não vejo qual é o crime disso. Ele relata a sua missão divina de questionar os outros sobre a sabedoria, afirmando que seu propósito é incentivar a reflexão e o autoconhecimento. Mas vejam, essa é justamente aí. Nesse caminho ele provoca a dúvida, e a dúvida gera questionamento sobre o poder. Vamos lembrar que durante a apologia, Atenas é governada não num regime democrático, mas numa tirania, não é? E Sócrates é convocado a participar da assembleia onde irá fazer sua defesa, na frente, em público, dos demais que vão analisar o julgamento. Ele faz sua própria defesa, né? Durante o julgamento, Sócrates desafia os valores da sociedade ateniense, defendendo a importância de viver de acordo com princípios éticos, mesmo diante da morte. Ou seja, ele não tem medo da morte. E é muito forte no diálogo a concepção de morte em Sócrates, porque quando questionado sobre qual pena você deseja, né? Era comum quando o tribunal decidisse uma sentença que o réu pudesse oferecer uma contrapartida, ele poderia sugerir uma sentença. Sócrates poderia ter sugerido diversas sentenças, e o tribunal chega na conclusão de que ele deve ser condenado à morte, o que é visto por muitos como um exagero, né? Uma pena que muitos aceitariam como mais correta seria o ostracismo de Sócrates, a expulsão dele da polis, da cidade. Expulso, não é mais cidadão ateniense, está expulso da cidade, mas uma pena pesada, muitos consideram para além do que deveria ter sido, consideram pena de morte a Sócrates, onde ele deveria tomar a famosa cicuta, né? Veneno. Tomaria, ele mesmo tomaria sua cicuta e morreria. E Sócrates é de maneira muito irônica e provocativa. E daí a importância, desde os fundamentos da filosofia da provocação. As pessoas esqueceram a importância da provocação, ela é muito importante, né? Ele provoca e ele diz: ora, se eu posso colocar uma contraparte, como não fiz nada de injusto, como a única coisa que fiz foi lutar para que a minha polis fosse mais poderosa, como a única coisa que eu fiz foi perseguir o bem, a coragem, a verdade, a virtude em tudo que eu fiz, eu coloco em contrapartida que vocês criem uma estátua para mim junto ao panteão dos deuses. E todo mundo, oh, todo mundo, né, assustado. Ó, Sócrates propõe então que, em contrapartida, nesse caso, e quando ele diz isso, é praticamente assumir a sentença de morte. Ele poderia colocar qualquer coisa, e o que muitos historiadores dizem é que provavelmente o tribunal aceitaria. O que o tribunal queria jogando essa sentença alta? Que Sócrates pedisse uma sentença menor. E Sócrates, ao pedir uma sentença menor, estaria assumindo a culpa, né? Bom, ele diria, bom, então a expectativa do tribunal seria, bom, então eu prefiro o ostracismo para preservar a vida. Prefiro o ostracismo. Então, isso seria Sócrates assumindo, estou errado. Então, estou errado, aceito a pena do ostracismo. Sócrates percebe que não está errado. E ele entende que a verdade é uma virtude. Se a verdade é uma virtude, vale mais do que a própria vida. Como eu estou certo, qual a pena que eu decido para mim mesmo, que seja construída uma estátua, que me coloque uma estátua minha junto ao panteão dos deuses. Isso significa assumir a pena de morte, porque o tribunal jamais construiria uma estátua de Sócrates. Como o tribunal já havia proposto sua sentença, e como não pôde aceitar a sentença de morte, Sócrates é condenado à morte.
Sócrates é condenado à morte e assume ela, e assume de uma maneira, vamos dizer, reflexiva. Ele diz durante a sua apologia, não teme a morte, porque em relação à morte só há duas possibilidades. Ou a morte será como uma noite de sono muito bem dormida, como a melhor que jamais se teve, como aquelas noites em que se sonha pouco e que, portanto, você se sente revigorado. E nesse caso não seria nada ruim. Ou, diria Sócrates, se não for essa a possibilidade, eu viverei em virtude com os meus antepassados. Sou um homem virtuoso e será maravilhoso após a morte encontrar os espíritos dos grandes pensadores do passado, onde viverei também em virtude até que me seja dado o direito de retornar. Então, não temo a morte. Se por um lado ou por outro ocorrer de tudo ser um eterno silêncio, ou se ocorrer de eu encontrar com aqueles que eu admiro, para mim está ótimo. Então não temo. Podem me condenar. É uma resignação diante da morte de uma certeza muito profunda na razão. E Sócrates aceita, né? O que coloca questões importantes. Essa é a visão da apologia. E nesse ponto, mais algumas anotações minhas aqui que eu não coloquei no nosso, nos nossos slides. Há outras possibilidades para interpretar também a resignação de Sócrates, né? No diálogo Fédon, que narra, na verdade, os momentos finais, a apologia não é o último momento, não. O Fédon, o da alma, é onde ele vai fazer discursos sobre a possibilidade da existência da alma. Sócrates crê que a alma existe e, por uma série de provas, apresenta a existência da alma, não é? Então, uma outra possibilidade é justamente isso, né? E parte como dessa prova, né? Ele dirá, a nossa alma, ela possui, como tudo no mundo, possui contradições. É onde ele é um dialético, mais propriamente quase no sentido de Heráclito. Mas ele diz, olha, a nossa alma, tal como tudo que existe, existe o quente, o frio, o seco e o úmido, da mesma forma existe o corpo e a alma. Ora, argumento platônico, divisão entre mundo sensível e mundo das ideias. A alma existe no mundo das ideias. E o mundo das ideias, para Platão, não é um mundo do pensamento, não. Ele existe mesmo. Tem realidade esse mundo, não é uma imaginação, não está lá o mundo das ideias, né? Então, da mesma forma, existe uma dualidade entre corpo e alma. E que, portanto, existe uma dualidade entre vida e morte. Pressupor que a só vida é um problema e pressupor que a só morte é um problema. A dualidade. De maneira que, se existe vida e morte, existe sempre uma sucessão entre vida e morte. Esse é o argumento. Quer dizer, a morte não pode ser o fim, porque para que a morte exista, a vida deve existir. E a vida, ao mesmo tempo, não pode ser o fim, porque para que a vida exista, é preciso que exista a morte. E que, portanto, isso afirmaria, segundo Sócrates, a existência da imortalidade da alma. Não é? E um outro ponto importante que muitos colocam, né, é Sócrates, ele assume como virtude a obediência às leis. Mas as leis são injustas, não são? As leis são injustas. Então ele obedece às determinações da polis, como mais um elemento de virtude, quer dizer, o respeito às leis da cidade, o respeito à decisão que foi tomada. É mais valioso como virtude, e aí nos leva mais uma vez àquele ponto. É melhor sofrer uma injustiça do que causar uma injustiça. Se a cidade é injusta, ao mesmo tempo eu estou respeitando as leis, que infelizmente são injustas, mas estou respeitando, e ao mesmo tempo estou com um princípio de virtude aqui. Princípio que qual é? Princípio de que é melhor sofrer do que cometer uma injustiça. Então, dado toda essa série de argumentos, a imortalidade da alma, o fato de que, independente do que ocorrer, será bom, benéfico, virtuoso, no fim das contas, não é? E o respeito, às leis, Sócrates assume sua morte. Daí
duas questões importantes. Primeiro, que se diz muito que a filosofia é uma preparação para a morte, vem desse diálogo, né? A ideia de que o filósofo ele se resigna diante da morte tem um conteúdo socrático muito grande porque ele crê na razão e crendo na razão o leva a crer na imortalidade da alma, né? Nos diálogos de Sócrates é isso, né? E uma outra, né? Que o Albert Camus, né? Albert escreveria Albert Camus, né? Escreveu O Estrangeiro, A Peste, né? Filósofo francês simbolista, absurdista do século XX, ele dirá também, iniciando, acho que é no mito de Sísifo, né? Ele inicia dizendo: a única questão filosófica que verdadeiramente importa é sobre o suicídio. Porque a filosofia ocidental, ganha identidade, contornos, a partir de um suicídio, que é o suicídio de Sócrates. Só que é um suicídio muito simbólico. Ele aceita o suicídio. Ele prefere morrer tomando a cicuta, e é muito interessante, porque no Fédon ocorre diversas ocasiões em que Sócrates está preso e a cidade inteira tem uma boa parte da cidade, né, tem um carinho muito grande por ele, e os guardas deixam a porta aberta. Vários dos alunos de Sócrates vão até ele pedindo: por favor, mestre, não faça isso, não morra, continue conosco, a gente já preparou para você fugir. Então, dão todas as chances. Os guardas deixam o portão aberto, os alunos vêm e preparam uma fuga, e Sócrates diz: não, ficarei aqui, já tomei minha decisão. O suicídio será a minha decisão, porque Sócrates vê a virtude como mais valiosa do que a própria vida. Ele vê que o respeito às leis, mesmo quando elas injustas, não é? Ainda pressupõe o princípio da virtude de que é melhor sofrer uma injustiça do que causar uma injustiça. E ao mesmo tempo, Sócrates não dá o braço a torcer para a sua razão. Ele é um homem absolutamente racional, e tão racional que as suas emoções diante da morte não são tão profundas quanto sua verdadeira paixão pela razão, que lhe diz que, logicamente, a alma existe. E que, portanto, não duvido, a alma existe. Nesse ponto, diria, né? Eu coloquei uma expressão aqui forte: não duvido não seria exatamente adequado. Na verdade, Sócrates ainda duvida. Porque mesmo na apologia ele diz: olha, pode ser que eu desapareça, ou pode ser que eu apareça, não sei. Só sei que, independente de como for, há grande chance de ser maravilhoso. E que, portanto, está tudo bem. Então, a morte de Sócrates, a apologia, é muito importante porque nos coloca como a filosofia ocidental nasce com uma base fortemente irracional, onde essa filosofia ocidental nasce com uma base onde os impulsos, as emoções surgem subjugadas pela razão, onde o racionalismo é um elemento muito forte, o que gera críticas, viu? Há muitos filósofos posteriores criticando isso, criticando como a crença na razão virou uma verdadeira fé na razão, que a razão no seu excesso também pode ser um problema, que grande parte de uma série de problemas sociais vieram de uma instrumentalização da razão, que não deu vazão às emoções, por exemplo, mas nós estamos falando de Sócrates, e nesse momento a razão que importa. Então, estudar Sócrates é muito importante para entender a base da filosofia ocidental, essa paixão manifestada pela razão. A razão jogada nos seus últimos limites, no limite de que eu prefiro morrer do que abandonar minha razão, certo? É isso. Sócrates, né? Nem falamos tudo, são vários diálogos onde Sócrates aparece. Mas nós retomaremos muito dessas questões em Platão, que eu já as adiantei aqui, né? Bom, dúvidas, questões, comentários, deixem aí e até uma próxima.